aqui está. O movimento do personagem, do braço, dirigindo para a boca, tem o significado de eu falo, eu sou. É muito importante porque foi uma das primeiras decifrações que se fizeram, e em base, isto também se encontra na Pedra do Ingá, e foi em cima deste tipo de informação que eu consegui decifrar a escrita me utilizando do tupi. E isto foi algo fantástico, porque me facilitou enormemente, isso aqui de Carquemish, e mais escrita cuneiforme em hitita. 2. Descobriu e conseguiu decifrar o sistema de leitura da escrita cuneiforme, que é sempre da direita para a esquerda, e as piramidinhas são justamente nessa posição, ou de ponta para baixo, ou para o lado, a pontinha para o lado esquerdo. Realmente chegamos a algo fantástico, porque isto determinou ainda até hoje o sistema de leitura desse tipo de escrita, que é diferente, obviamente, da acádica, que são diferenças de escritas. E aqui nós temos novamente um exemplo de uma bilíngue, que seria, no caso, na parte externa do círculo, nós temos o cuneiforme, isso aqui da Mesopotâmia, certo? O cuneiforme externo é hitita, e interno é hieroglífico hitita, ou seja, são figurações muito mais próximas daquilo que nós reconhecemos como ocidentais. Isso é de uma importância incrível, porque praticamente 20 anos antes da descoberta de Champollion, da decifração dos hieróglifos hititas, que foi em 1822, Grotefend conseguiu determinar uma lei que nos serve até hoje. E nós podemos ver embaixo, inclusive, um exemplo de carimbos utilizados muito na Mesopotâmia, mas carimbos que também aqui na América do Sul se costumava utilizar. São feitos os nossos um pouco mais simples, pelo menos os que foram achados são mais simples, em argila, mas de qualquer forma temos muitas afinidades culturais e indissolúveis. É indiscutível, estas evidências nos abrirão no próximo milênio um novo conceito de arqueologia sul-americana. Após os hieróglifos hititas, agora estamos vendo o gublítico. É uma plaqueta de gublítico onde se baseia praticamente o alfabeto, todo o alfabeto semítico. Somente que estes aqui, pelas minhas investigações, minhas pesquisas, são hieróglifos estilizados. De novo, como o assunto é bastante polêmico, eu me mantenho sobre o fato de que estes são hieróglifos estilizados, e daí abre o caminho para uma interpretação de tudo aquilo que é a pictografia da história da humanidade. Então, daqui é que justamente quero mostrar certos detalhes importantíssimos, que são as pintadeiras, ou seja, os carimbos aqui da América do Sul. Isso aqui vem da região do Equador, vocês podem ver, utilizado para cultos. E simplesmente são símbolos. Aqui tem figuras, são para mensagens. Temos o outro tipo aqui, uma espécie de peixe, sinais, que muitos arqueólogos dizem que são decorativos para o corpo, se imprimia no corpo. E aqui de novo temos uma estela, que é interessante porque se pode comparar com esta que está aqui, aquela que falei da aguada da Argentina, a parte externa, certo? Novamente, temos esta peça aqui, já um pouco mais trabalhada, com figuras, que tem toda uma simbologia, e liga mais aos hieróglifos da Ilha da Páscoa.
São todos personagens que têm uma simbologia, têm um significado, e estamos, vamos chamar isso aqui de hieróglifos mais pictográficos. Temos isso aqui da região de Tiwanaku, já da Bolívia. É muito importante vermos estas peças porque eles entendiam o mundo através de figurações, ou seja, pictografias. Quando se fala de pictografias, então, são figuras, desenhos, imagens. Isso é muito importante porque eles tinham, por exemplo, um título de propriedade, isso da Bolívia também. Esse título de propriedade era um símbolo que quem possuía a peça determinava um valor simbólico dentro de uma comunidade. É importante conversarmos sobre estas coisas. Aqui temos uma figura, esta é do Equador. E aqui temos outra figura interessantíssima. É uma peça originalíssima que nos aproxima muito das teorias de von Däniken, mas não há necessidade de chegar a tanta ficção, porque a realidade é muito mais fantástica. E, finalmente, eu quero mostrar algo sensacional, porque isto aqui é um mapa em 3 dimensões. Este mapa, que é da Bolívia, se refere a uma ilha. Está tudo em miniatura. Se refere a uma ilha, se chama Ilha do Lagarto. Então temos aqui em cima o lagarto. Está submersa atualmente no lago Titicaca. É interessante porque existem marcas e sinais pictográficos que assinalam geograficamente posições e informações. Esta é uma peça raríssima e tem sinais inclusive embaixo. Então vemos a escadaria, um portal com cabeças, tudo isso aqui tem uma simbologia. Portanto, este mapa em 3 dimensões é uma peça raríssima, de uma importância incrível para as pesquisas arqueológicas. Ao mesmo tempo, nos liga a esta peça da Ilha da Páscoa, que está escrita em bustrofedão, ou seja, é uma técnica de escrita que nos faz ler da direita à esquerda sempre a primeira linha, depois ela vira para baixo, então tem que virar a peça assim, ler essa fileira, virar de novo a peça, ler essa fileira. Portanto, o que é fantástico deste processo, dessa técnica bustrofedão, é justamente uma das características que se encontra em vários lugares do mundo. Mas na Ilha da Páscoa em particular, pelo exemplo que vemos aqui desta réplica aqui, se chama Rongorongo, é interessantíssimo, porque são mensagens não foram decifradas ainda, mas é hieroglífico hitita variável, uma variável do hieroglífico hitita. E isto, novamente, nos traz ao ponto fundamental que vale a pena rever. Ou seja, quando falamos dos hieroglifos egípcios, estamos lembrando de Champollion, que em 1822 decifrou o sistema de hieroglifos egípcios. Quando falamos
de Bossert, Gelb, Merigi, Rosny, falamos de hieróglifos hititas. Que é o povo que nós estamos tratando neste caso. E quando falamos, e esta é a civilização que... E quando falamos de alfabetos, é o tipo de alfabeto nosso, semítico, grego, latino, onde existem letras. Portanto, essas distinções são muito importantes para a gente se acostumar, porque o idioma que conversamos hoje em dia é mais a decorrência de um trabalho de 1000 anos antes de Cristo. Mas voltemos à Mesopotâmia, porque estas figuras estão marcadas como se fosse por estampo nos rochedos, na forma rústica. Logicamente, é um trabalho incrível, porque faz supor de que a técnica, uma técnica altamente desenvolvida, talvez uma técnica utilizando energia térmica ou solar, e aqui novamente nos leva a antigas civilizações, porque não foi um trabalho manual. São estampos. É importante nos familiarizarmos com este tipo de trabalhos, porque aqui no Brasil nós temos muitos locais, pedreiras, especialmente no Norte e Nordeste, que são tratadas com um certo descaso e simplesmente é possível que mesmo pela erosão e o desgaste da chuva, do tempo, mas é possível que existam documentos arqueológicos importantíssimos que não podemos deixar de... Aqui é um exemplo igual que as estradas incaicas, ou seja, os caminhos incaicos famosíssimos. E aqui, somente que neste caso aqui, se encontra na Mesopotâmia. Cavernas também, temos um monte de cavernas aqui na América do Sul. Praticamente todos os Andes, debaixo dos Andes existem túneis incríveis, fantásticos, que permitiram a grande ficção, grandes fantasias e ideias de... Aqui nós temos algo muito interessante, que é Zingirli. Isto lembra von Luschan, que esteve aqui em 1914. Inclusive a imprensa baiana não soube entender a importância da descoberta e misturou uma série de informações a respeito dele. Mas ele dava descrições de Zingirli, e a imprensa baiana pensava que ele tivesse encontrado esse tipo de localidade aqui na Chapada Diamantina. Aqui temos plantas, tipo de arquitetura. E há um detalhe importante aqui embaixo, que é a técnica de justaposição de pedras iguais, exatamente iguais àquelas que se encontram nos Andes. Sacsayhuamán, perto de Cusco, nos Andes. Escalinata no Machu Picchu. Ruínas no mesmo local. Vista geral de Machu Picchu.
uma mostra das obras de arte incaica, inclusive um ídolo de ouro maciço. E um crânio com uma trepanação técnica. Estamos vendo esta peça, que é ocarina. Bom, de qualquer forma, precisa saber tocar, mas há um apito outras figurinhas mais. Todas elas têm simbologias pictóricas e estão ligadas parecem grãos de café. E aqui nós temos uma peça muito interessante, porque é feita de ossos humanos, bem trabalhada, diretamente, mais profunda ainda. É assim. Tem uma série de símbolos. Aqui temos contas, que chamavam-se de pirulos. Cada uma dessas aqui tem informações. Aqui são aquelas mais variadas que eu separei, um tipo de bracelete, feito de cerâmica, argila, não é? E outra ocarina, que são testículos. Com esse meu trabalho, eu pretendo praticamente dar uma demonstração de que temos uma pré-história fantástica no Brasil, temos realmente valores arqueológicos muito importantes, quer dizer, não somente aquilo que foram mostrados, mas há o trabalho de muitos outros pesquisadores mais, que dificilmente têm possibilidade de ter acesso aos meios de comunicação, mas, contudo, pretendo resumir todo o meu trabalho até aqui, pelo menos provando a veracidade do documento 512, do Museu de Rio de Janeiro, não é? E demonstrar essencialmente a legitimidade das pedras de Ica, que continuam em debate, não tem dúvidas, mas são muito importantes porque elas me permitiram pesquisar um filão que me trouxeram um resultado muito interessante. E quero com isto também provar, ou pelo menos lembrar aos aqueles que defendem o catastrofismo mundial, de que há uma fim de mundo e todas essas coisas, de que se já houve Atlântida, se já houve Lemúria, se já houve outras formas de mudanças de polos do globo terrestre, e o ser humano continua aqui na Terra, não precisamos ser tão pessimistas assim e precisamos ser mais humanos, mais unidos e trabalharmos em conjunto e nos amarmos mais. Quero, contudo, salientar de que há um ponto científico que sempre me preocupou muito, que é a teoria de Wegener. Ele falava que os continentes, a deriva dos continentes, e que a América do Sul e a África estavam unidas. Nós vimos que pelos mapas de Ica não é verdade, porque a ilha da Atlântida no meio do Oceano Atlântico. Portanto, esse é outro ponto que vale a pena meditar em cima. E não há dúvida que, como forma final, quer dizer, a forma mais forte que eu quero marcar é a presença dos hititas, ou seja, amerititas, aquilo que eu batizei. Os amerititas, não só na América do Sul, atenção, nas Américas e certamente nos outros continentes que se afundaram.
porque eu os ligo diretamente com os atlantes. Isto, logicamente, são coisas para pesquisas, para debates, para trabalhos futuros, mas o que é importante é que aqui tiveram algumas evidências e simplesmente nós temos hoje, com a Pedra de Ingá, uma prova irrefutável, indiscutível, de que o Brasil tem uma pré-história incrível com documentos de sítios internacionais. E isto é aquilo que eu acho da maior importância. Logicamente, vamos deixar que o futuro nos julgue.